Neste vídeo, vamos começar a estudar um tópico extremamente importante em álgebra linear: os valores e vetores próprios de aplicações lineares. A utilidade deste tópico é imensa, mas não pode ser vista à partida sem darmos as definições e alguns exemplos. Prende-se, essencialmente, com a caracterização de aplicações lineares e a procura de maneiras de representar aplicações lineares que sejam o mais simples possível. Consideremos, então, um corpo de escalares K, que para nós será, neste contexto, sempre o corpo dos números reais ou o corpo dos números complexos. Consideremos também um espaço vetorial E sobre K e uma aplicação linear f de E para E, ou seja, uma aplicação linear que pega em elementos de E e tem como imagem elementos de E. A isto chama-se um endomorfismo de E, e por vezes usaremos esta designação. Se o espaço vetorial E for de dimensão 1, os endomorfismos têm uma forma muito simples. A aplicação linear de E para E só pode ter a seguinte forma: pega-se num elemento V de E e o resultado da aplicação de F é a sua multiplicação por um escalar. E isto é válido para todos os Vs de E. Reparem que esta aplicação tem uma forma bastante simples. O que é que faz a aplicação F? Pega num qualquer elemento V de E e, digamos, como que o estica ou encolhe, consoante o módulo de A é maior ou menor que 1. Como exemplo, vamos supor que estamos no espaço vetorial R e que o f de V é 2V. Geometricamente, o que é que acontece aos elementos do espaço vetorial quando se aplica f? Pega-se num vetor, um número qualquer V, por exemplo, este, e o resultado é o vetor, ou seja, o número 2V. Se em vez de V considerarmos este W, a aplicação de f resulta na mesma 2W. Neste caso, a aplicação linear esticou os elementos, os vetores. Quando é que os encolhe? Quando o módulo de A for menor do que 1. Por exemplo, se a aplicação linear for f de V igual a menos 1 meio de V. Geometricamente, se pegarmos num V do espaço vetorial R, ou seja, no número real V, o f de V é um número cujo módulo é metade do módulo do número V e do lado oposto de 0. Portanto, isto aqui seria menos V e neste ponto estará o f de V igual a menos 1 meio de V. A geometria das aplicações lineares em dimensão 1 é muito simples e o objetivo do estudo de valores e vetores próprios é, de certa maneira, reduzirmos, quando possível, o que acontece em dimensão maior do que 1 a casos deste tipo. Pretendemos procurar vetores para os quais as transformações lineares em espaços de dimensão maior do que 1 se comportem, essencialmente, como se fossem de dimensão 1. Daqui para a frente, estaremos sempre a pensar que a dimensão do espaço vetorial é maior que 1. Das aplicações úteis em matemática, as aplicações lineares são as mais simples. Porém, em espaços vetoriais de dimensão superior a 1, essa simplicidade complica-se. A pergunta que fazemos é se, dado um espaço vetorial E, de dimensão superior a 1, e uma aplicação linear f de E para E, existirão vetores V, pertencentes a E, e escalares alfa, pertencentes ao corpo de escalares, tais que o f de V seja igual a αv. Em que condições é que isto se passa? É uma das perguntas que queremos responder nesta parte do estudo. Estes vetores e valores escalares que satisfazem esta condição
são de tal modo importantes que têm designações especiais. São chamados de vetores e valores próprios da aplicação f. A primeira definição importante é sugerida pelo que vimos até agora e é a seguinte. Sendo f um endomorfismo de E, ou seja, uma aplicação linear de E em si mesmo, um escalar alfa diz de valor próprio de f e v pertencente a E, diferente de zero, diz vetor próprio de f associado a alfa se, e só se, f de v é igual a alfa vezes v. Isto é uma definição, o que não quer dizer que se tivermos uma aplicação f de E em E, essa aplicação tenha necessariamente valores próprios. É preciso ter algum cuidado quando estudamos estes conceitos para garantirmos, à partida, que o que estamos a estudar faz sentido, ou seja, que existem entidades que correspondem às definições. Dada uma qualquer aplicação linear de E em si próprio, será que existem sempre valores próprios dessa aplicação? Vejamos, como primeiro exemplo, um caso em que um endomorfismo não tem valores próprios. Consideremos o espaço vetorial E como sendo R2. É, portanto, um espaço bidimensional sobre o corpo dos escalares R. Consideremos a aplicação linear de E para E, que a cada vetor AB tem como imagem o vetor menos BA. Vamos ver que não existem valores e vetores próprios desta aplicação por redução ao absurdo, ou seja, supondo que existem e obtendo uma contradição. Comecemos por observar o seguinte. Aplicarmos duas vezes a transformação linear f ao vetor v1, v2 é o mesmo que aplicar f ao resultado de aplicar f ao vetor v1, v2. Ora, f de v1, v2 é, por definição, menos v2, v1. E f aplicada a menos v2, v1 é menos v1, menos v2, que é igual a menos v1, v2. Esta igualdade foi obtida só recorrendo à definição da aplicação f. Agora, vamos supor, por hipótese, que existe um escalar alfa, que é valor próprio de f, e um vetor v1, v2, que é um vetor próprio associado a alfa. Isto quer dizer que f de v1, v2 tem de ser igual a alfa vezes v1, v2, por definição. O f2 de v1, v2 é o f aplicado a f de v1, v2. Usando a hipótese, isto é, alfa vezes v1, v2, e f é uma aplicação linear, pelo que f de alfa vezes um vetor é alfa vezes f desse vetor. Usando novamente a hipótese de alfa ser um valor próprio e v1, v2 ser um vetor próprio associado, isto é alfa ao quadrado vezes v1, v2. Chegamos, então, à conclusão de que a hipótese de existência de valores e vetores próprios desta aplicação produz uma contradição, pois estes dois termos têm de ser iguais e, para isso acontecer, o alfa ao quadrado teria de ser igual a menos 1. Como estamos em espaços vetoriais sobre R, não existe nenhum número real cujo quadrado seja negativo, pelo que esta igualdade é impossível em R. Ou seja, no espaço vetorial R2, um espaço vetorial sobre o corpo dos escalares reais, esta aplicação não tem valores nem vetores próprios. Este exemplo serve também para mostrar que, se mudarmos ligeiramente o contexto, podemos ter uma aplicação definida pela mesma expressão, mas já com valores e vetores próprios. Se em vez do espaço vetorial R2 considerarmos o espaço vetorial C2, espaço bidimensional sobre o corpo dos números complexos, e a aplicação f dada pela mesma expressão, os cálculos são exatamente iguais, mas agora é possível termos raízes da equação alfa quadrado igual a menos 1 em C.
As raízes são alfa igual a i ou alfa igual a menos i, sendo i a raiz quadrada de menos 1, ou seja, a unidade imaginária. De facto, para tudo o que tenha a ver com cálculos de valores e vetores próprios, é muito mais conveniente trabalhar com espaços complexos. É possível provar que em espaços vetoriais complexos de dimensão finita, qualquer aplicação linear tem sempre, pelo menos, um valor próprio, enquanto que em espaços vetoriais reais isso não acontece, como vimos no exemplo anterior. Daqui para a frente, se não for dito nada em contrário, o contexto em que estamos a trabalhar será sempre o de espaços vetoriais complexos. Para terminar esta breve introdução aos conceitos de valores e vetores próprios, é de referir que o conjunto de todos os vetores próprios de f associados a um dado valor próprio α forma um subespaço vetorial do espaço vetorial E. Se tivermos uma aplicação linear f e se α for um valor próprio e v um vetor próprio associado, então, se em vez de v tomarmos o vetor w igual a vezes v, para um a escalar qualquer, diferente de zero, o f de w é f de av, que é igual a vezes f de v, por f ser uma aplicação linear. Por hipótese de α ser um valor próprio e v o correspondente vetor próprio, f de v é α vezes v, e o α e o a são dois escalares, pelo que comutam, ficando então α vezes a vezes v, que é igual a α vezes w. Se v é um vetor próprio associado a α, então qualquer produto de v por um escalar diferente de zero é também um vetor próprio associado a α. Portanto, o conjunto de todos os vetores próprios associados a α constitui um espaço vetorial, o qual é um subespaço vetorial do espaço todo e que é constituído pelo conjunto dos u's, tais que f de u é igual a α vezes u. Agora, podemos reescrever esta expressão de diversas maneiras, todas elas óbvias e úteis em determinados contextos. Esta expressão é obtida somando menos alfa u a ambos os membros da igualdade f de u igual a alfa u. Afirmar que f de u menos alfa u igual a zero é a mesma coisa que dizer que esta aplicação f menos alfa vezes a identidade em E, aplicada a u, é igual a zero. E, por último, a imagem de u pela aplicação f menos alfa vezes a identidade em E igual a zero é exatamente o núcleo da aplicação linear f menos alfa vezes a identidade em E. Portanto, se o alfa for um valor próprio e o u o correspondente vetor próprio, este conjunto é um espaço vetorial, que tem elementos que são diferentes de zero e, portanto, não é constituído apenas pelo elemento nulo.